Se eu te pedisse pra apontar o casal mais normal de apenas um show, qual é o primeiro nome que vem na sua cabeça? Rigby e Aileen? Talvez. Ou Mordecai, dependendo de qual crise amorosa dele você lembra primeiro. Mas o casal que realmente sobreviveu a série inteira sem se destruir, ninguém lembra. Porque ele é formado exatamente pela pessoa que você menos esperaria. Pessoal, antes de começar, eu queria avisar pra vocês que eu tô um pouquinho doente. Então o tom desse vídeo vai ser um pouquinho diferente por causa da minha voz, tá? Então sim, bora e vamos pro vídeo. Sabe quem mais tem os melhores tacos da cidade? Cara, o Benção vai surtar se descobrir que estamos de enrolação. Sabe quem mais surtaria se descobrisse que estamos de enrolação? Não temos tempo pra isso. Sabe quem mais não tem tempo pra isso? Sabe quem mais diz, minha mãe? O Musculoso é provavelmente uma das últimas pessoas que você escolheria para dar conselho sobre relacionamento. O cara passa a maior parte do tempo fazendo piada sobre a mãe dele e arrumando confusão com Mordecai e Rigby. E mesmo assim ele consegue manter um relacionamento. Cara, e não é qualquer relacionamento. É com a Starla, que sinceramente parece ter saído do mesmo lugar que ele. Os dois são barulhentos, são exagerados e parece que eles têm o mesmo temperamento. Mas tem uma coisa curiosa, Musculoso e Starla dão certo. E quanto mais você lembra dos outros relacionamentos de apenas um show, mais engraçado isso fica. Porque o Mordecai conseguiu transformar a Margaret e a CJ e todo aquele rolo amoroso numa verdadeira bagunça. E enquanto isso, o Musculoso está lá, namorando a mesma pessoa. Depois casa com ela e ainda tem filhos no final da série. O personagem que passa metade do tempo falando minha mãe, conseguiu organizar a vida amorosa melhor que o Mordecai. E hoje eu quero te mostrar como isso aconteceu. O relacionamento dos dois começa da pior maneira possível. Em Musculosa, o Musculoso está deprimido porque terminou com a Starla. E quando eu digo deprimido, é deprimido mesmo. Musculoso, tá no chuveiro pra gente não estiver chorando, é? Não! Esse é o barulho da água batendo no chão! O Benson manda Mordecai e Rigby fazer o trabalho dele porque ele não está nem conseguindo trabalhar direito. Aí os dois têm aquela brilhante ideia, vamos juntar os dois. Até aí tudo bem, só que eles vão atrás da Starla pra tentar fazer ela voltar com o Musculoso. E o pior acontece porque a Starla acaba se apaixonando pelo Mordecai. Você tem um jeito com as palavras. O Musculoso nunca falou comigo assim. Ele não gosta de falar dos sentimentos, mas você é diferente. Dá licença só um minutinho. O plano era bem simples, apenas juntar Musculoso e Starla. E o resultado foi Starla namorando Mordecai. E quando Mordecai termina com ela, a Starla fica furiosa e tenta destruir o parque. Parque. Ou seja, o primeiro episódio importante do relacionamento dele já envolve término, Mordecai, ciúmes e ela totalmente louca tentando acabar com o parque. Começou muito bem, né? E o mais engraçado é que depois dessa confusão toda, Musculoso e Starla continuam juntos. A série simplesmente segue em frente como se isso fosse uma terça-feira normal. E olhando para os dois, dá pra entender. Eles são muito parecidos. O Musculoso é exagerado e a Starla também. Ele perde a paciência rápido e ela também. Ele fala alto e ela faz exatamente a mesma coisa. Então não existe aquela situação em que os dois precisa ficar se perguntando por que você está agindo assim, porque provavelmente os dois estão pensando a mesma coisa. É como se um tivesse encontrado a versão do outro, só que isso poderia dar muito errado, e às vezes dá, mas funciona porque nenhum dos dois fica tentando transformar o outro em uma pessoa diferente. A Starla sabe como o Musculoso é, ela sabe que ele é meio sem noção e sabe que ele faz muita besteira, e mesmo assim gosta dele, e o Musculoso faz a mesma coisa com ela. Ele não tenta deixar a Starla mais calma, até porque seria um trabalho impossível. Os dois simplesmente ficam juntos sendo exatamente o que são, e isso combina muito mais com eles do que ficar tentando transformar esse relacionamento numa coisa romântica. Em restaurante chique, isso fica bem claro. A Starla quer que o Musculoso conheça os pais dela, e o Musculoso percebe que tem um problema. Ele não sabe se comportar num restaurante chique, então ele pede ajuda para Mordecai e Rigby. E na minha opinião, essa foi a primeira decisão ruim, porque se você precisa aprender etiqueta com Mordecai e Rigby, talvez seja muito melhor aceitar o fracasso. Mas o Musculoso tenta. Ele coloca a roupa adequada, aprende como falar, aprende como comer, aprende até como puxar a cadeira. Só que tem um pequeno problema. Ele continua sendo musculoso. Então chega uma hora em que tudo começa a sair do controle. E o melhor, que ele não tá tentando fazer isso pra poder se aparecer. Ele realmente quer causar uma boa impressão aos pais da Starla. E ele está tentando. Ele só não nasceu pra aquele tipo de jantar. E quando finalmente ele descobre como os pais da Starla são, fica ainda melhor. Porque os dois também são completamente malucos. E no final, todo mundo vai para o Rei das Asinhas. Ou seja, todo aquele esforço pra parecer elegante termina com os quatro comemorando juntos. E o Musculoso finalmente está no ambiente certo. Frango, gritaria e camisa voadora.
voando. Agora sim ele tá em casa. Depois tem o episódio Um Pedido Especial. E esse episódio prova que o Musculoso, contra todas as expectativas, consegue ser romântico. E ele faz uma música pra Starla. Até aí tá bonito. Qualquer pessoa normal faria a música e entregaria pra ela e pronto. Mas o Musculoso é o Musculoso. E ele decide colocar a música na rádio. E pra fazer isso, ele precisa passar pela segurança da estação. Então uma declaração de amor simples viria praticamente uma operação militar. E ele só queria tocar uma música pra namorada. E agora ele está tentando entrar numa rádio protegida. E o mais legal é que a intenção, sim, ela é boa. Ele realmente quer fazer alguma coisa especial pra Starla. Só que o Musculoso não sabe fazer nada de maneira simples. Até quando ele tenta ser romântico, ele consegue transformar tudo numa confusão. E aí vem o episódio O Fim de Semana Cumprido. Nesse episódio, Starla decide que os dois precisam ficar um tempo separados. E a ideia é passar o fim de semana sem se falar. E existe uma regra: se o Musculoso ligar pra ela, os dois simplesmente terminam. Agora pensa bem, você acabou de pedir para o Musculoso ficar sem falar com a namorada. E esse cara não é exatamente conhecido pelo seu autocontrole. Você realmente acha que ele vai conseguir seguir uma regra simples? É justamente daí que vem a graça. Ele precisa passar o fim de semana sem ligar pra Starla. E os dois acabam mostrando que sentem falta um do outro. Cara, e esse tipo de situação, qualquer casal consegue entender. Você fica muito acostumado com a pessoa. E quando ela não está por perto, faz muita falta. E tem o episódio Última Refeição, que mostra outra coisa muito interessante. A Starla já faz parte da rotina do Musculoso. Nesse episódio, a Starla decide que os dois precisam comer mais saudável. E o Musculoso topa começar a dieta por causa dela. Mitch, você sabe que sempre vai ser o meu fofucho, mas tá na hora da gente comer comida saudável. Eu podia começar a comer a salada ao invés de jogar ela no lixo. Eu já sei, vamos fazer dieta. O quê? Eu faço com você, vai ser legal. Mas, tudo bem, gata. Você quer o que é melhor pra mim. Vou comer saudável se deixar a minha gatinha feliz. E como qualquer pessoa que já tentou fazer dieta sabe, a primeira coisa que ele faz é comer tudo o que gosta. Porque ele pensa o seguinte: se eu vou começar uma dieta amanhã, hoje eu preciso comer. É aquele clássico, né? Segunda-feira eu começo. Só que no caso dele, a segunda-feira parece sempre estar longe. E a Starla está envolvida nisso porque ela já faz parte da vida do Musculoso. Agora uma coisa importante: Musculoso e Starla não são um casal perfeito. E eu sei, cara, isso entra em contradição com a thumbnail. E nem de longe eles são perfeitos. Eles já terminaram, já brigaram, já fizeram muita besteira. No final, o mais engraçado é que o Musculoso, de todos os personagens possíveis, conseguiu encontrar alguém que combine perfeitamente com ele. A Starla entende o jeito dele e ele entende o jeito dela. E enquanto o Mordecai passou uma boa parte da série tentando descobrir como lidar com os próprios relacionamentos, o Musculoso sempre esteve lá sendo ele mesmo, com as piadas idiotas da mãe dele. E ainda assim, de alguma forma, conseguiu casar. Então talvez esse seja o maior feito do Musculoso em apenas um show. Não foi vencer alguma competição, não foi sobreviver a alguma criatura maluca, foi encontrar uma mulher tão doida quanto ele. Cara, isso sim é talento.